Olá pessoal, nessa aula eu vou fazer um vídeo explicativo com feedback da atividade de física do 7º caderno de atividades. Quero desejar boas-vindas à aula com essa frase: a alegria evita 1000 males e prolonga a vida. E a primeira questão da nossa atividade, que está lá no formulário do Google Forms, diz assim: após fazer o estudo do material disponibilizado no caderno de atividade, no livro didático e assistir ao vídeo acima, destaque o que é um campo elétrico e como ele é caracterizado. Observe o livro didático nas páginas 33 e 34. Então, pessoal, nessa questão é pedido para que você conceitue o que é um campo elétrico e dê as suas características. E aí, pessoal, eu coloquei esse texto para a gente fazer aqui um comentário. E esse texto também está disponível para vocês no caderno de atividades, que diz assim: podemos pensar no campo como uma região não material que existe ao redor de todo o corpo eletrizado e que faz intermediações na troca de calor com outros corpos eletrizados. Ele surge ou se instala preenchendo todo o espaço ao redor assim que for eletrizado. Essa região é chamada campo elétrico. Então, o que é um campo elétrico? É uma região não material aonde ele intermedia, aonde ele vai favorecer trocas de forças entre os corpos que estiverem presentes naquele ambiente, naquela região, certo? Toda região, todo espaço, todo ambiente que tiver um corpo eletrizado, ali existe um campo elétrico. Logo, podemos definir campo elétrico como uma grandeza física vetorial que mede o módulo da força elétrica exercida sobre cada unidade de carga elétrica colocada em uma região do espaço sobre a influência de uma carga geradora de campo elétrico. Então, pessoal, o campo elétrico ele é vetorial, porque não basta eu caracterizar ou quantificar esse campo elétrico, certo? Mas também precisa eu caracterizar ele com sua direção, com o seu sentido, para que possa fazer sentido as informações sobre esse campo. A segunda questão dizia assim: considere um ponto A nas imediações de uma carga positiva Q fixa. Observe, pessoal, essa questão está no livro didático de vocês, e essa questão ela vem identificando, vem aí esquematizando um exemplo de um campo elétrico, certo? Eu vou tentar mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, esse Q aqui, ela é uma carga geradora do campo elétrico. É uma carga positiva que ela foi colocada nesse espaço e ao redor dessa carga existe um campo elétrico, certo? E observe que foi demarcado um ponto, certo? Ó, foi demarcado esse ponto, ponto A. Esse ponto ele está nas imediações do campo elétrico, certo? Então, eu tenho a carga Q positiva que está gerando o campo e eu tenho esse ponto aqui, certo? Qualquer outra carga elétrica que eu chamo de carga de prova, que eu colocar nesse ponto A, ele vai sofrer uma força de atração ou de repulsão desse campo elétrico. Só um detalhe, pessoal, por convenção, foi estudado que a força elétrica de um campo gerado por uma carga positiva, ela sempre vai ser para fora da carga, certo? E um campo elétrico gerado
por uma carga negativa, ela vai ser o sentido contrário. Aliás, direção contrária, vai ser para dentro da carga. Aliás, sentido mesmo. Sentido para dentro da carga, quando a carga geradora do campo for negativa. Aí a primeira questão, aliás, o primeiro item diz assim: caracterize o vetor campo elétrico no ponto A gerado por quê? Então, pessoal, eu tenho uma carga positiva que está gerando um campo elétrico e eu quero caracterizar o vetor campo elétrico nesse ponto A. Nesse ponto A. Então, o que eu tenho? Eu tenho um campo elétrico de direção horizontal, ó, direção horizontal, mas o sentido, como eu falei, todo o sentido, né, da carga, do campo de uma carga positiva, então é para fora. Então, quando eu vou caracterizar, eu vou dizer que o vetor campo elétrico no ponto A tem direção horizontal e sentido para a direita, certo? Para a direita da carga geradora. O item B diz assim: coloca-se no ponto A uma carga de prova Q negativa. Quais são as características da força elétrica que atua em Q? Pessoal, o que ele pede nesse item B? Ele diz que nesse ponto aqui, eu coloquei uma carga negativa, certo? Eu tenho uma carga de prova negativa. Então, o que vai acontecer, pessoal? Observe, eu tenho um campo gerado por uma carga positiva e nesse campo eu coloquei uma carga de prova negativa. Então, quando eu tenho carga positiva e carga negativa, o que vai acontecer? A força existente entre essas cargas vai ser de atração, certo? Então, a carga positiva ela vai atrair a carga negativa. Então, o que acontece? Para mim caracterizar esse corpo, eu tenho que a direção vai continuar horizontal, mas o sentido dessa força ela vai mudar. Vai ser um sentido para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque a carga positiva e a carga negativa, elas se atraem. Logo, a força desse campo vai ser de atração, certo? E como eu posso obter o módulo dessa força? Multiplicando, certo? Posso obter multiplicando. A força é igual a carga geradora multiplicada pelo campo elétrico, certo? Pelo vetor campo elétrico. Nessa próxima página, vai estar bem descrito aqui, pessoal, certo? O item A, observe que o campo elétrico no ponto A, gerado por Q, tem direção horizontal e sentido para a direita. E a B, quando colocamos no ponto A uma carga de prova negativa, o campo vai continuar com direção horizontal, mas o sentido vai ser para a esquerda. E eu agradeço a atenção de vocês, de todos que irão assistir essa aula.